Isadora sempre soubera que a vida não seria fácil. Criar 3 filhos e administrar uma barraca de pastel na feira não deixava espaço para muitos sonhos grandiosos, mas ela ainda acreditava que algo poderia mudar. Seu marido, Carlos, sempre tinha algo a dizer sobre isso. Pastel não vai te levar a lugar nenhum, Isadora. Você tem que começar a pensar grande. Mas ela sabia que começando pequeno, se fosse possível, poderia alcançar seu objetivo, um dia ter seu próprio restaurante. Toda manhã, às 4 da manhã, ela já estava em pé, ligando o fogo para fritar os pastéis. Seu filho mais velho, Lucas, ajudava a cortar os ingredientes, enquanto as gêmeas, Larissa e Júlia, ainda com os olhos sonolentos, organizavam as mesas e as cadeiras ao redor da barraca. Isadora tentava não deixar transparecer o cansaço, mas havia algo de desanimado em seus olhos quando pensava em tudo o que faltava. A feira estava sempre cheia de movimento, mas os clientes eram basicamente os mesmos, e ela sabia que tinha que se reinventar para ir além daquela rotina diária. Carlos, ao contrário, estava sempre ocupado com algum projeto novo, ou, melhor dizendo, com o que ele chamava de sonhos grandes que nunca saíam do papel. Ela, por sua vez, gostava do que fazia, mas às vezes se questionava se aquilo seria tudo o que poderia alcançar. Durante a noite, enquanto ele estava na sala jogando videogame ou assistindo algum programa de futebol, ela se pegava fazendo planos para o futuro. Sonhava em ter uma pequena lanchonete, algo acolhedor, com cadeiras confortáveis e o cheiro inconfundível de pastel recém-frito no ar. Mas sempre que mencionava isso para Carlos, ele dava uma risada nervosa, como se fosse impossível. Não dá para viver de pastel, Isa, dizia ele com a mão no bolso, segurando uma garrafinha de cerveja. Mas ela não podia parar. Não para ele, nem para ela mesma. Isadora tinha uma fé silenciosa naquilo que fazia. Sabia que seu pastel de carne seca com catupiry era único, e ela acreditava que um dia o mundo reconheceria aquele sabor inconfundível. Mas até lá, o trabalho na feira era o seu sustento. E, assim, a rotina seguia. Isadora acordava antes do sol nascer, preparava o café das crianças, fazia os pastéis com a mistura de amor e cuidado que só as mães sabiam colocar, e vendia seus produtos com um sorriso que, na maioria das vezes, escondia a tristeza. Ela via os casais se aproximando das barracas vizinhas, e sentia o peso da solidão que se instalava dentro dela. Sabia que, em algum lugar, algo dentro dela estava morrendo. Um pastel de queijo e um de carne seca, por favor. A voz de uma cliente a interrompeu. Isadora se recompôs e sorriu. Já vai, moça, já vai. Ela sabia que, ao menos por ali, seus filhos estavam felizes. Lucas, com seus 15 anos, já começava a ajudar mais na barraca e a tomar as rédeas da situação quando ela precisava. Larissa e Júlia ainda eram muito pequenas, mas davam o melhor de si para colocar as garrafas de refrigerante nas mesas e recolher as moedas no final da venda. Isadora olhou para o lado e viu Carlos, como sempre, com os fones de ouvido, concentrado na tela do celular, sem interesse em ajudar. Ele já havia ficado para trás de tantas maneiras. O relógio na parede da cozinha marcava 10h30 da noite quando Isadora chegou em casa, após mais um dia cansativo na feira. A luz da sala estava apagada, o que era estranho, pois Carlos sempre costumava ficar acordado até tarde, jogando ou assistindo à televisão. Ela entrou devagar, sentindo um peso nos ombros. Os filhos já estavam dormindo, e ela só queria um pouco de silêncio. Foi quando ela viu o bilhete sobre a mesa. Simples, frio e direto. Cansei dessa vida. Vou embora. Boa sorte com sua barraca de pastel. Isadora ficou paralisada. O que acabará de ler parecia um golpe direto no peito. Carlos. Ele havia ido embora. Sem explicação, sem um adeus. Ele simplesmente partiu. Não levou nada além de suas roupas e alguns objetos pessoais. Ela olhou para os filhos, ainda dormindo em seus quartos, alheios ao caos que se desenrolava. A primeira reação de Isadora foi o choque, seguido de uma onda de confusão. Ele não podia estar falando sério, não podia. Carlos sempre fora uma pessoa volúvel, mas isso era diferente. Ela pensou no que ele havia dito nos últimos meses. A vida na feira não é para mim, Isadora. Você precisa crescer, procurar algo melhor. Mas, aparentemente,
Ele estava se referindo a algo completamente diferente. Ela sentou-se à mesa, sentindo a cabeça girar. O peso da responsabilidade agora recaía totalmente sobre ela. A barraca, as dívidas, as crianças, tudo. Mesmo sem saber o que fazer, ela sentiu algo emergir dentro de si. Não poderia se dar ao luxo de se perder em lágrimas ou desesperos. Era preciso agir. O relógio continuou a marcar o tempo enquanto ela ficava ali, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Isadora sabia que o amanhã traria novas lutas, mas não podia permitir que o vazio deixado por Carlos a consumisse. Tinha 3 filhos para cuidar e um negócio para sustentar. Naquela noite, ela não dormiu. Passou horas revirando a casa, arrumando as coisas dos filhos, colocando cada objeto em seu devido lugar, enquanto um turbilhão de pensamentos ocupava sua mente. Como foi que ela chegou ali? Como alguém podia ser tão egoísta? A madrugada chegou sem que ela percebesse. O silêncio da casa parecia aplaudir sua determinação. Não importava o que ele tivesse feito. Ela não o precisava. Isadora sabia o que tinha de fazer. No dia seguinte, a barraca de pastel seria seu único refúgio. Ela não iria deixar que a vida a derrubasse. Não agora. E assim, o vazio deixado por Carlos começou a se preencher com um propósito renovado, mas também com uma sensação de medo. Medo do que o futuro poderia trazer. Ela não sabia o que aconteceria nas semanas seguintes. Mas uma coisa era certa: ela não estava sozinha. Tinha a si mesma. E isso já era o suficiente para seguir em frente. O sol ainda não havia aparecido quando Isadora estava na feira, montando sua barraca de pastel. Ela se sentia exausta, mas não podia parar. Agora, mais do que nunca, o sucesso de seu negócio dependia dela e somente dela. As dívidas estavam se acumulando e, apesar de ser uma mulher determinada, Isadora sabia que não poderia continuar sozinha por muito tempo sem tomar decisões drásticas. Ela tinha 3 filhos pequenos e uma responsabilidade imensa. A barraca de pastel, seu único sustento, precisava se tornar mais do que um simples ponto de venda. Precisava ser algo que atraísse mais clientes, que fosse lembrado e, quem sabe, algum dia, até se transformasse no restaurante que ela sempre sonhou. Nas semanas seguintes, Isadora procurou novas ideias. Começou a testar novos recheios e a inovar nas receitas. Introduziu pastéis vegetarianos, com recheios exóticos, como abóbora com queijo de cabra. Criou um pastel doce de chocolate com morango, e até experimentou fazer uma versão apimentada, que se tornou um sucesso instantâneo. Mas o segredo mesmo estava nas redes sociais. Ela sabia que precisava alcançar um público maior, além da feira. Naquela tarde, após o expediente, Isadora gravou um vídeo curto para o Instagram. Nela, preparava um pastel de carne seca com catupiry, explicando rapidamente a história por trás da receita, com a câmera focando em sua expressão concentrada enquanto ela frigia a massa dourada. Era simples, direto e, ao mesmo tempo, genuíno. Ela fez uma promessa no final: eu faço pastel com o mesmo amor que faço para minha família. E vocês vão sentir isso ao primeiro mordisco. O vídeo viralizou mais rápido do que ela imaginava. Em menos de uma semana, ela estava recebendo mensagens de pessoas de diferentes bairros da cidade querendo saber onde comprá-la. Alguns influenciadores locais a marcaram em suas postagens, e logo as filas na barraca começaram a aumentar. Isadora percebeu que, ao combinar sabor e autenticidade com o poder das redes sociais, ela poderia ir mais longe do que imaginava. Mas, com o sucesso, surgiram os primeiros desafios. Alguns feirantes começaram a olhar para ela com desconfiança. Esses vídeos de pastel não vão durar. Logo, ela vai cair na realidade, diziam entre si, cochichando nos cantos. E havia, ainda, o concorrente novo na feira, Valdemar, que, com sua barraca de salgados frescos e saudáveis, começou a espalhar boatos de que a qualidade do pastel de Isadora não era tão boa quanto parecia. Isadora tentou ignorar os comentários, mas a pressão começou a pesar. Cada vez que o nome de Valdemar surgia em algum grupo da feira, ela se sentia mais insegura. Será que estava fazendo tudo certo? Sua receita estava realmente sendo apreciada? Ou era só uma fase passageira de internet? Foi nesse momento de dúvida que Dante apareceu pela primeira vez.
Ele não estava lá por acaso. Dante era advogado, um cliente que já havia aparecido na barraca algumas vezes. Sempre elogiar o pastel e fazer piadas sobre como ele deveria ser chamado de pastel gourmet. Mas naquele dia, ele parecia diferente. Quando viu Isadora sozinha, com os olhos cansados, sentada em um banco do lado de sua barraca, ele se aproximou com um sorriso gentil. Não deixe que eles te façam duvidar de você mesma. Esse pastel tem algo que ninguém mais tem. Isadora levantou o olhar. Ela nunca o tinha visto tão sério. Eu não estou preocupada com eles. Só. Não sei se consigo continuar sozinha. Dante se sentou ao seu lado. Você já tem tudo o que precisa, Isadora. Só precisa acreditar nisso. E talvez um pouco de ajuda, claro. O que você acha de levar isso para o próximo nível? Um restaurante, uma lanchonete, algo maior? Porque isso aqui. Isso é só o começo. As palavras dele tocaram um lugar dentro dela, um lugar que ela havia deixado de lado por muito tempo. Dante acreditava nela. Era o tipo de apoio que ela não sabia que precisava, mas que agora se mostrava essencial. Aquele momento se transformou em um ponto de virada. Isadora sabia que, apesar de ainda ter muito a enfrentar, agora tinha algo que antes parecia distante, uma esperança renovada. Com o incentivo de Dante, Isadora sentiu uma chama renovada dentro de si. Ela não estava mais sozinha nessa luta. Ele começou a ajudá-la a montar um plano mais estratégico para expandir seu negócio. O primeiro passo foi investir em embalagens diferenciadas, com o logo do pastel da Isa e uma frase simples: amor em cada mordida. A cada cliente que passava pela barraca, Isadora oferecia uma embalagem nova, como se fosse um presente, algo mais que apenas uma refeição rápida. E as mudanças começaram a dar frutos. As pessoas que passavam pela feira paravam curiosas, olhavam para as novas embalagens e, ao perceberem o sabor incomparável, recomendavam a barraca para amigos e familiares. Isadora também se arriscou em algo mais ousado. Começou a fazer parcerias com empresas locais, oferecendo seus pastéis para eventos corporativos e festas. Logo, ela estava recebendo encomendas regulares para festas de aniversário, eventos em escolas e até pequenas celebrações de empresas. A internet também ajudou. Seus vídeos foram se tornando cada vez mais criativos, e a conta no Instagram de Pastel da Isa começou a crescer exponencialmente. Influenciadores começaram a marcar Isadora, e sua barraca de pastel se tornou um verdadeiro ponto turístico da cidade. Isadora mal podia acreditar no que estava acontecendo. Ela tinha, enfim, criado algo que as pessoas amavam, e estava sendo reconhecida por isso. Porém, a fama veio acompanhada de um preço. Valdemar, o feirante concorrente, começou a ficar cada vez mais hostil. Esses pastéis da Isa são um truque de marketing. Não têm qualidade, são só um produto da moda, dizia ele para qualquer pessoa disposta a ouvir. Isadora ouviu boatos sobre suas críticas, mas tentava não se abalar. Porém, um dia, Valdemar foi longe demais. Ele espalhou pela feira que o pastel de carne seca de Isadora estava feito com ingredientes de baixa qualidade, colocando em dúvida até a procedência da carne que usava. Isadora sentiu a pressão aumentar. Suas encomendas começaram a cair um pouco e, para piorar, alguns clientes começaram a perguntar se o que Valdemar falava era verdade. Isadora ficou desesperada por um momento, mas então lembrou das palavras de Dante: não deixe que eles te façam duvidar de você mesma. Foi quando ela tomou uma decisão. Isadora sabia que a única maneira de calar os boatos era mostrar a qualidade de seu trabalho. Se havia algo que ela tinha certeza, era que seus pastéis eram feitos com o melhor que ela podia oferecer. Então, resolveu ir um passo além. Ela prepararia um evento especial para provar, na prática, a excelência do seu pastel e deixar claro que seu sucesso não era apenas uma moda passageira. No dia do evento, Isadora fez questão de convidar todos os feirantes, os influenciadores que haviam apoiado o pastel da Isa e até alguns críticos locais. Dante ajudou a organizar tudo, desde a divulgação até a parte logística. Ela preparou uma grande quantidade de pastéis para servir gratuitamente durante o evento, com um banner dizendo: a verdadeira qualidade está no sabor. O evento foi um sucesso. As pessoas experimentaram os pastéis, ficaram impressionadas com os sabores e começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais. Valdemar tentou aparecer, mas,
vendo o sucesso de Isadora, acabou se afastando sem nem ao menos dizer uma palavra. A partir daquele dia, os boatos começaram a diminuir. Os clientes voltaram a confiar em Isadora, e a confiança em seu trabalho foi restaurada. Seu negócio estava agora mais forte do que nunca. Mas havia algo mais. Ela sabia que estava criando algo duradouro. Algo que não dependia da fama passageira, mas da qualidade que ela sempre acreditou ter. O evento foi um divisor de águas para Isadora. Sua barraca de pastel estava agora em outra dimensão. A cidade inteira parecia falar sobre seus pastéis, e o boca a boca colocava em destaque a cada dia. Mas, apesar de todo o sucesso, Isadora sabia que algo ainda faltava. Talvez fosse o desejo de um apoio genuíno, algo além dos aplausos efêmeros de clientes. Ela nunca teve alguém ao seu lado que acreditasse nela da maneira que ela precisava. Foi então que, no meio de uma tarde agitada de feira, Dante apareceu novamente. Ele surgiu como sempre, com um sorriso amigável, mas havia algo diferente no ar. Dessa vez, ele não era apenas mais um cliente que passava para comprar seu pastel. Ele tinha algo mais a oferecer, algo que Isadora não sabia que precisava, mas que agora estava começando a perceber. Oi, Isadora. Como vai? Seu pastel é um sucesso, viu? Fiquei impressionado com o evento, Dante disse, colocando um sorriso tranquilo no rosto enquanto pegava um pastel. Isadora sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Obrigada, Dante. Não foi fácil, mas está valendo a pena. Ele notou a expressão cansada em seus olhos, o jeito como ela parecia sempre no limite de sua força. Eu posso te ajudar mais, se você quiser. Às vezes, um pouco de apoio pode fazer a diferença, não acha? Isadora hesitou. Ela sabia que não podia continuar sozinha. O peso de sua rotina, as dificuldades financeiras e os problemas com a concorrência estavam começando a desgastá-la. Mas ainda havia uma parte de si que resistia a aceitar ajuda. Ela não queria depender de ninguém. Eu não sei, Dante. Eu sempre me virei sozinha com isso tudo. E agora que as coisas estão começando a melhorar, não sei se vale a pena mudar. A resposta de Isadora saiu hesitante, mas sincera. Ela estava tentando proteger algo dentro de si, a ideia de ser capaz de seguir em frente sem precisar de ninguém. Dante, no entanto, não parecia se importar com a resistência dela. Eu entendo. Mas e se você pudesse expandir? E se você pudesse ter mais do que uma barraca de pastel? Já pensou em abrir uma lanchonete? Um espaço onde você pudesse não só vender seus pastéis, mas também criar um ambiente, um local para as pessoas se encontrarem e se deliciarem com suas receitas? As palavras de Dante começaram a mexer com ela de uma maneira que ela não esperava. Ela sempre sonhou com algo maior, mas o medo de fracassar a fazia manter-se na zona de conforto. Dante, com seu jeito tranquilo e confiante, parecia enxergar algo nela que ela mesma não conseguia ver. Eu nunca pensei que pudesse ir tão longe. Nunca imaginei que alguém acreditasse de verdade nisso, Isadora disse, baixando os olhos para suas mãos. Dante sorriu suavemente. Eu acredito, Isadora. E eu não sou o único. Você tem o que é necessário para dar esse passo, e, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Ele se afastou depois disso, mas deixou uma impressão duradoura. Isadora ficou ali, parada por um momento, pensando sobre o que ele disse. Era difícil confiar em alguém, especialmente depois de tudo o que acontecerá com Carlos. Mas Dante parecia genuíno, e talvez fosse a ajuda que ela tanto precisava para alcançar algo maior. À noite, ao se deitar, Isadora ficou refletindo sobre tudo. Ela sabia que precisava tomar decisões importantes. A barraca já não era mais suficiente para os sonhos que começavam a nascer dentro dela. Ela pensou em como seria possível criar algo mais permanente, um lugar que fosse uma extensão de sua identidade, onde as pessoas não só comprassem um pastel, mas também se sentissem parte de sua história. E talvez, só talvez, fosse hora de começar a confiar em Dante. Ele não parecia ser um tipo de homem que aparecia na vida de uma mulher para destruir seus sonhos. Ele parecia genuinamente interessado em ajudá-la a alcançá-los. E isso, para Isadora, era uma novidade. As semanas seguintes foram um turbilhão para Isadora. A feira,
O sucesso com os pastéis, a expansão das encomendas, e agora a proposta de Dante para um novo projeto. Ela tentava equilibrar tudo isso, mas algo estava dentro dela, algo que não a deixava seguir em frente com a ideia de abrir um novo negócio, de arriscar tudo de novo. A verdade é que, no fundo, ela tinha medo. Medo de fracassar. Medo de se arriscar em um terreno desconhecido. Ela já havia sido deixada para trás por Carlos, seu marido, que tinha simplesmente se afastado sem dar explicações. A dor da rejeição ainda era recente, e ela sentia que, ao dar um passo tão grande, estaria, de alguma forma, se expondo novamente à vulnerabilidade. Não queria passar por aquilo de novo. Não queria sentir o peso de um novo abandono. Foi durante uma dessas noites de reflexão, enquanto ela fechava a barraca de pastel, que Dante apareceu. Ele estava sorrindo, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma insistência silenciosa que Isadora não conseguia ignorar. Eu sei que você está hesitando, Isadora, ele disse com uma voz suave, mas firme. Eu entendo o seu medo. Não é fácil confiar novamente, nem confiar nos outros, nem confiar em si mesma. Mas você tem o que é necessário. E eu sei que você pode dar esse passo. Isadora olhou para ele, mas, dessa vez, havia uma tristeza nos seus olhos. Ela não sabia como explicar, mas estava com medo de mais uma decepção. Eu não sei se estou pronta para isso, Dante. Às vezes eu acho que esse negócio está indo bem agora, mas o que acontece se eu investir mais e tudo der errado? E se as pessoas começarem a se afastar, como o Carlos fez? Dante, percebendo sua insegurança, deu um passo à frente. Ele não era invasivo, mas sua presença parecia ter o efeito calmante de uma brisa suave. Eu não sou Carlos, Isadora. E eu não vou deixar você cair. Não estou aqui para ver você fracassar, e sim para ver você prosperar. Se você me permitir, posso te ajudar a alcançar tudo o que você deseja. Mas a decisão precisa ser sua. Só você pode fazer esse passo. Isadora respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. O que ele estava dizendo fazia sentido, mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar o medo que se agarrava à sua alma. A dúvida estava ali, rastejando nas sombras, esperando para se manifestar. E se eu não conseguir? Ela perguntou em um suspiro. E se tudo desmoronar de novo? Dante a olhou com um olhar que transmitia paciência e compreensão. O que eu posso te garantir é que você não estará sozinha. E isso é diferente. Nós vamos juntos. E, se algo der errado, nós vamos aprender com isso e seguir em frente. O fracasso não é o fim, é só uma parte do processo. E eu sei que você tem forças para superar qualquer coisa que aparecer no caminho. Isadora sentiu algo aquecer seu peito. Era a primeira vez, desde que Carlos foi embora, que ela sentia confiança em alguém. Dante não estava lá para tirar algo dela, como ela temia. Ele estava ali para ajudá-la a construir algo maior. Algo que ela própria, sozinha, não poderia alcançar. Ela sabia que ainda estava em um ponto de resistência, mas a presença dele parecia desarmar suas defesas. Dante não queria nada dela além de sua confiança. Ele não queria ser o herói, mas, de alguma forma, ele estava se tornando esse para ela. Ele estava ajudando a entender que o verdadeiro medo não era falhar, mas sim não tentar. Eu vou tentar, Isadora disse, a voz ainda um pouco tremula, mas determinada. Eu vou tentar dar esse passo. Mas vou precisar de tempo, Dante. Ele sorriu, esse sorriso tranquilo que sempre a acalmava. Eu estou aqui, Isadora. No seu tempo. E, juntos, vamos construir algo que será maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Naquela noite, enquanto ela se deitava na cama, o pensamento de arriscar tudo não parecia tão assustador quanto antes. Algo dentro dela se acendeu. Não seria fácil, ela sabia, mas talvez fosse o momento de deixar o medo para trás. Dante estava ali, ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Ela ainda tinha muitas dúvidas, mas agora sentia que tinha alguém com quem compartilhar esse peso. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para ela dar o próximo passo. A vida parecia finalmente ter encontrado seu equilíbrio para Isadora. O pastel da Isa estava cada vez mais conhecido, e a ideia de abrir algo maior, algo permanente,
parecia mais próxima a cada dia. Dante, sempre ao seu lado, ajudava com o planejamento. Ele se mostrou não só um apoio, mas um parceiro fundamental. Isadora estava começando a acreditar que, com o tempo e o trabalho duro, seu sonho de expandir poderia se tornar realidade. Mas a paz de Isadora foi interrompida em um dia qualquer, quando a última coisa que ela esperava aconteceu. Carlos, seu ex-marido, apareceu de surpresa na feira. Ele estava diferente, mais magro, com a barba mal feita e um olhar que transmitia cansaço. Isadora o viu de longe, parado na fila da barraca de pastel, com os olhos fixos nela. O coração de Isadora disparou. Não sabia o que fazer. Ela sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Não queria vê-lo ali. Não queria reviver os velhos sentimentos que ela jurara ter deixado para trás. Mas ele estava ali, e parecia decidido a falar. Quando chegou a vez dele, ele pediu o pastel de carne seca, o preferido dela, e, ao receber, ficou um momento em silêncio, como se estivesse tentando encontrar palavras. Finalmente, ele se aproximou, hesitante. Isadora, Carlos começou, com um tom suave, quase implorante. Eu sei que você provavelmente não quer me ver, mas eu precisava te encontrar. Eu não sou o tipo de homem que foge de responsabilidades, e o que eu fiz com você e com nossos filhos foi um erro. Eu estava perdido, e isso nunca deveria ter acontecido. Isadora sentiu o sangue ferver. Ela não esperava, nem desejava, essas palavras. Ele estava ali, falando como se nada tivesse acontecido, como se o abandono que ele causou fosse algo fácil de consertar. Ele a olhava com aquele olhar de quem esperava que ela o perdoasse, como se tivesse direito de retornar à sua vida. Você acha que pode voltar assim, Carlos? Depois de tudo o que fez? Isadora perguntou, o tom de sua voz mais forte do que ela imaginava. Carlos parecia surpreso com a intensidade de sua reação, mas continuou. Eu sei que errei. E sei que você está bem sem mim. Mas eu também sei que sou o pai dos seus filhos. E, por mais que você tenha seguido em frente, eu quero ser parte da vida deles novamente. Quero ajudar com a escola, com as coisas deles, ser presente de verdade. Isadora sentiu a dor de todos os anos em que ela teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ela não precisava de Carlos. Ela já havia reconstruído sua vida, e isso incluía a responsabilidade de cuidar de seus filhos sozinha. Você não entende, não é, Carlos? Eu já não preciso de você. Eu fiz tudo sozinha, e com muito mais força do que você jamais acreditou que eu tivesse. Não estou mais esperando nada de você. Dante, que havia acabado de chegar com uma entrega de ingredientes para a barraca, viu a cena de longe. Ele reconheceu o homem e a tensão no ar. Ele ficou parado por um momento, observando, e, embora sentisse o impulso de intervir, sabia que aquele era um momento de Isadora. Ele queria que ela resolvesse isso da maneira que fosse melhor para ela. Carlos percebeu a presença de Dante e virou-se para ele, com um olhar desafiador. Você é o novo namorado dela? Perguntou, com um sorriso forçado. Tem certeza de que é isso que ela quer? Você acha que ela vai precisar de você depois de tudo o que já passou? Será que você vai ser o herói dessa história? Isadora, sem perder tempo, respondeu com firmeza. Não, Carlos, ele não é o herói de nada. Ele está aqui porque acredita em mim, no meu trabalho. Ele está aqui porque, ao contrário de você, não me abandona na primeira dificuldade. Ele me entende de uma maneira que você nunca fez. Carlos deu um último olhar a Isadora, e suas palavras finais foram quase inaudíveis, mas ainda assim carregadas de significado. Eu só quero o melhor para os meus filhos. E talvez você devesse considerar me dar uma chance de estar mais presente na vida deles. Mas Isadora já sabia a resposta. Não, Carlos. Não há chance. Eu já segui em frente. E agora, meu único foco é seguir o meu caminho, para mim e para os meus filhos. Ele ficou em silêncio por um instante, e, sem mais palavras, deu as costas e saiu. Isadora ficou ali, observando-o se afastar, sentindo uma mistura de alívio e frustração. A dor do passado não ia embora assim, de uma hora para outra, mas ela estava finalmente no controle da sua própria vida. Dante se aproximou de Isadora, colocando uma mão em seu ombro.
Você fez a escolha certa. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, sentiu que podia respirar de verdade. Eu sei. E não preciso de mais nada do Carlos. O que eu tenho aqui, agora, é o que importa. Dante sorriu, compreendendo o peso daquelas palavras. E, naquela tarde, Isadora soube que, ao lado dele e de seu próprio esforço, ela realmente podia conquistar tudo o que sempre desejou. O impacto da conversa com Carlos ainda reverberava dentro de Isadora. Ela não imaginava que sua vida tomaria um rumo tão incerto após o reencontro com ele. Durante toda a sua trajetória, ela havia se dedicado a cuidar de seus filhos, a sua barraca de pastel e a reconstruir sua vida, mas o encontro com o ex-marido mexeu com ela de uma maneira inesperada. As semanas seguintes foram de reflexão intensa. A proposta de Dante para expandir o negócio e abrir um novo estabelecimento continuava na sua mente. Era uma oportunidade única, algo que ela sabia que poderia ser a chave para um futuro ainda mais promissor. Mas, ao mesmo tempo, o peso do passado a fazia questionar. Ela realmente estava pronta para dar esse passo? Estaria ela se entregando de corpo e alma a algo novo e desafiador, ou simplesmente se protegendo de um possível fracasso? Enquanto organizava os ingredientes para o pastel de cada dia, pensava sobre o que Carlos havia dito. Ele queria estar presente na vida dos filhos, algo que nunca havia feito de verdade. Mas a dúvida em Isadora não estava relacionada a ele, mas sim a si mesma. Será que ela poderia confiar plenamente em Dante? Ele estava ali, sempre ao seu lado, ajudando-a sem pedir nada em troca. Mas ela não podia ignorar que ele ainda era uma novidade, alguém que tinha entrado na sua vida de uma forma inesperada e, talvez, temporária. O medo de se deixar envolver demais, de se perder de novo, a fazia hesitar. Naquela tarde, Dante apareceu novamente. Ele chegou com uma proposta mais concreta dessa vez, com os planos do novo espaço já esboçados em um caderno. Era um ambiente aconchegante, que ele imaginava como um local que não só servisse pastéis, mas que fosse um ponto de encontro, onde as pessoas se sentissem em casa. Ele estava empolgado, compartilhando cada detalhe com ela, esperando que ela visse o potencial daquilo, mas Isadora sentia um peso no peito. Eu sei que você está pensando muito, Isadora, disse Dante, colocando o caderno sobre a mesa onde ela preparava os pastéis. E eu entendo, realmente entendo. Esse é um grande passo, e pode ser difícil deixar tudo para trás e mergulhar em algo novo. Mas eu acredito em você, mais do que em qualquer outra coisa. E, se precisar de mais tempo, eu estarei aqui. Não há pressa. As palavras de Dante tocavam algo profundo nela. Ele a respeitava. Ele a entendia. Ela sabia que ele não estava apenas falando de negócios, mas de um futuro juntos, de algo maior que o simples sucesso do pastel da Isa. Mas a grande questão ainda pairava no ar. Isadora estava realmente pronta para dar esse salto? Estava ela disposta a abrir seu coração novamente para alguém? E, mais importante, estava ela disposta a colocar sua confiança em algo tão grande quanto esse novo projeto? Naquela noite, enquanto seus filhos estavam na cama, Isadora se sentou em sua varanda, olhando a cidade iluminada à sua frente. Pensava na liberdade que conquistou, no quanto ela havia se tornado mais forte, mais independente. Ela não queria voltar a ser vulnerável, a depender de alguém. Ela não queria que sua felicidade dependesse de outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não podia caminhar sozinha para sempre. Seus filhos já estavam crescendo e precisavam de um futuro mais sólido, um lugar para chamar de lar, onde o sucesso de sua mãe se refletisse em suas vidas. Ela desejava muito mais para eles, mais do que as limitações de uma barraca de pastel poderiam oferecer. Naquela madrugada, após muitas horas de reflexão, Isadora teve a clareza que precisava. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, que os desafios continuariam a surgir, mas também sabia que se continuasse com o que tinha, viveria sempre com a sensação de que poderia ter feito mais. Ela queria construir algo maior, não só para ela, mas para sua família. O tempo de estar sozinha estava chegando ao fim, e ela precisava confiar nas pessoas certas ao seu lado. No dia seguinte, ela chamou Dante para uma conversa decisiva. Ele chegou com seu sorriso tranquilo, sem pressa, e sentou-se ao seu lado na barraca de pastel. Dante, ela começou, a voz firme e cheia de determinação, decidi seguir em frente. Vamos abrir o novo espaço. Eu sei que não será fácil,
mas tenho a confiança de que juntos podemos fazer acontecer. Não só para mim, mas para meus filhos também. Não vou mais me prender ao medo. Dante olhou para ela, surpreso, mas ao mesmo tempo com um brilho nos olhos que Isadora reconheceu como pura felicidade. Eu sabia que você tinha isso em você, Isadora. Estou muito feliz que tenha tomado essa decisão. E você não está sozinha. Agora, mais do que nunca, estamos juntos nessa. Ela sorriu, sentindo que, finalmente, tomara o controle da sua vida, deixando o medo e as dúvidas para trás. O momento de escolha havia chegado, e ela estava decidida a viver a vida que sempre sonhou, com coragem, determinação e, agora, com o apoio de Dante. O novo espaço estava quase pronto. Os móveis estavam sendo montados, a pintura estava sendo finalizada, e o clima de excitação preenchia o ar. Isadora sentia uma mistura de nervosismo e alívio. Era o momento que ela havia aguardado por tanto tempo, mas agora, com tudo prestes a se concretizar, uma última dúvida pairava em sua mente: Carlos. O ex-marido havia continuado aparecendo de forma intermitente, com tentativas de ser mais presente, de mostrar que agora estava disposto a ser um pai dedicado. No entanto, Isadora sentia que ele não tinha realmente mudado. Ele não estava ali porque queria se redimir, mas porque sentia que tinha o direito de entrar na vida dela novamente. E essa era uma linha que Isadora não estava disposta a permitir que ele cruzasse. O telefone de Isadora tocou em uma tarde fria, e, ao ver o número de Carlos na tela, seu estômago se apertou. Ela hesitou por um momento, mas atendeu. Oi, Carlos. Isadora, preciso falar com você. Eu sei que tem muito tempo que a gente não se fala direito, mas você não pode simplesmente ignorar o que estou tentando fazer. Eu quero estar mais presente na vida dos meus filhos. Eu sei que eles estão crescendo, mas nunca é tarde. Eu posso mudar, e eu preciso que você me dê uma chance. Isadora sentiu uma raiva crescente dentro de si. Ela já tinha ouvido essa história antes, mas dessa vez algo dentro dela fez parar. Ela não estava mais disposta a negociar o que já havia conquistado. Ela não estava mais disposta a se submeter a promessas vazias de um homem que a deixará sozinha quando mais precisava dele. Carlos, já tivemos essa conversa antes. E, honestamente, não acredito em nada do que você está dizendo. Os meus filhos já têm uma vida agora, e você não tem mais o direito de interferir nela do jeito que está tentando. Eu não quero mais nada disso. E, além disso, você não tem o direito de entrar na minha vida de novo como se nada tivesse acontecido. O que você fez não pode ser apagado. Houve um silêncio do outro lado da linha. Carlos parecia atônito, como se não esperasse uma reação tão firme de Isadora. Ele sempre a imaginou como alguém que, no final, iria ceder. Mas não dessa vez. Eu só estou tentando fazer a coisa certa, Isadora. Ele insistiu, a voz baixa, quase suplicante. Eu sei que cometi erros, mas posso melhorar. Quero ser parte da vida deles. Preciso que você me deixe fazer isso. Você precisa entender uma coisa, Carlos. Você não tem mais poder sobre a minha vida. E eu não sou mais a mulher que você abandonou. Eu já tomei minhas decisões, e o que é melhor para mim e para os meus filhos não inclui você. Isadora falava com uma clareza que ela mesma não sabia que tinha. Ela sentia que essa conversa estava se tornando um último teste, e ela estava determinada a passar. Quando a ligação foi desligada, Isadora sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Algo havia se quebrado dentro dela naquele momento. O medo de ser abandonada, o medo de falhar em sua decisão, finalmente desapareceu. Ela já não precisava mais lutar com as lembranças de um homem que a deixará, nem com a dúvida de se poderia confiar em alguém novamente. Ela estava pronta para um novo capítulo de sua vida. Naquela tarde, Dante apareceu, como sempre, com uma energia positiva que Isadora agora sabia que a acompanharia nas próximas etapas. Ele a encontrou no local do novo espaço, já praticamente pronto. Ele sorriu ao vê-la e, sem dizer uma palavra, a abraçou. Você fez o que era certo, Isadora, ele disse, com uma confiança imensa em sua voz. E agora, é hora de começarmos juntos. Vamos construir algo que será maior do que qualquer coisa que você já imaginou. Isadora respirou fundo, sentindo uma sensação de realização.
Não era apenas o novo negócio que estava em jogo, mas a certeza de que ela tomara o controle de sua própria história. O passado já não tinha mais poder sobre ela, e o futuro era um campo aberto de possibilidades. Enquanto olhava para o novo espaço, imaginava o que seria dali para frente. Ela sabia que não seria fácil, que desafios iriam surgir, mas agora ela estava preparada para enfrentá-los. Com Dante ao seu lado, ela sentia que poderia conquistar o mundo. E assim, com uma última troca de olhares, os dois deram os primeiros passos para abrir as portas para o novo capítulo. O que o futuro reservava, ela não sabia, mas uma coisa era certa: ela não estava mais sozinha, e nunca mais deixaria ninguém definir quem ela poderia ser. O grande dia finalmente chegou. O novo espaço de pastel da Isa estava pronto para abrir suas portas, e a emoção era palpável. Os últimos retoques estavam sendo feitos enquanto Isadora observava, ainda incrédula com a transformação que acontecerá em sua vida. Tudo estava exatamente como ela imaginara. Moderno, acolhedor e com uma energia vibrante que refletia seu espírito de luta e perseverança. Dante estava ao seu lado, também empolgado, com aquele sorriso tranquilo que ela tanto admirava. Ele a ajudou a montar o cardápio final, a escolher o melhor lugar para cada mesa e a garantir que tudo estivesse pronto para receber os primeiros clientes. Mas, apesar de todo o movimento ao redor, Isadora sentia uma calma interior. Ela sabia que aquele era o momento que ela tanto esperou. Com seus filhos ao seu lado, que agora estavam tão empolgados quanto ela deu sinal para abrir as portas. O espaço estava cheio de familiares, amigos e clientes ansiosos para ver o que Pastel da Isa se tornaria em sua nova fase. A fila na porta não demorou a crescer, e logo a atmosfera estava animada, com risos e conversas misturados ao aroma irresistível de pastéis frescos sendo fritos. Dante se aproximou de Isadora, que estava no caixa, organizando as primeiras vendas. "Está vendo?" disse ele com um sorriso largo. "Eu te disse que isso ia acontecer. Você tem uma força que ninguém mais tem. Eu sabia que você conseguiria." Isadora sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Ela estava atenta a cada detalhe, a cada rosto novo que entrava, a cada comentário positivo que ouvia. A sensação de ter conquistado algo tão grande era indescritível. Ela tinha, finalmente, um lugar para chamar de seu, onde poderia continuar a crescer, e onde seus filhos poderiam vê-la como exemplo de perseverança. O dia passou em um turbilhão de atividades. O fluxo de clientes não diminuía, e ela sentia que estava fazendo o que amava, no lugar certo. À noite, quando o movimento finalmente cessou, Isadora sentou-se à mesa, exausta, mas com o coração leve. Dante se juntou a ela, e, sem palavras, ambos se permitiram um momento de silêncio, saboreando a vitória. "Eu sempre soube que você ia chegar lá", Dante disse, quebrando o silêncio. "Mas a força que você tem. Eu nunca tinha visto nada igual." Isadora olhou para ele, com um sorriso tranquilo. "Eu só precisava acreditar em mim mesma. No fundo, eu sabia que poderia fazer isso acontecer. Mas não teria sido possível sem o seu apoio. E, mais do que tudo, sem o amor que eu tenho pelos meus filhos. Eles são meu maior motor." "Você não está sozinha, Isadora", Dante respondeu, seus olhos brilhando de orgulho. "E, para ser sincero, eu nunca duvidei que você conseguiria. O mundo precisava ver o que você tem a oferecer, e agora está vendo." Isadora sentiu as palavras de Dante ecoarem em seu coração. Ele não estava ali apenas como seu parceiro de negócios. Ele era o apoio que ela sempre procurou, alguém que acreditava nela e que sabia que ela tinha o que era necessário para alcançar seus sonhos. Ao olhar para o novo restaurante, ela viu não só a realização de um sonho profissional, mas também a conclusão de uma jornada pessoal. Ela superara os medos do passado, as inseguranças, e agora estava pronta para seguir em frente com confiança e determinação. Os filhos de Isadora estavam brincando na área externa do novo local, felizes e cheios de energia, e ela sabia que, com eles ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer desafio. O futuro estava, finalmente, ao alcance de suas mãos, e ela não via a hora de abraçá-lo. Dante se levantou e olhou ao redor. "Eu vou sair para buscar algo para comemorar. A noite é nossa, Isa." Isadora balançou a cabeça, com um sorriso. "Pode deixar, Dante. Vamos aproveitar essa vitória. Agora é hora de comemorar."
e de pensar no próximo passo. Enquanto ele saía para buscar as bebidas para a comemoração, Isadora deu um último olhar para o restaurante, sentindo o calor da realização tomar conta de si. Ela tinha construído tudo aquilo sozinha, com suas próprias mãos e com o apoio daqueles que acreditavam nela. Ela se sentia pronta para qualquer coisa. Esse é só o começo, pensou, com um sorriso confiante. Ela tinha conquistado o sonho, mas sabia que isso era apenas o início de um novo capítulo, um capítulo ainda maior, que estava prestes a começar. O sucesso do novo espaço de pastel da Isa se espalhou rapidamente pela cidade. As filas ainda eram grandes, e os clientes se espalhavam pelo novo ambiente, apreciando o sabor dos pastéis e a atmosfera acolhedora que Isadora havia criado. No entanto, apesar da correria do dia a dia e da nova fase de crescimento, algo dentro dela continuava a evoluir: o relacionamento com Dante. Ao longo dos meses, Isadora percebeu que a conexão com Dante se tornava cada vez mais forte. Ele havia estado ao seu lado em todos os momentos, celebrando as vitórias e enfrentando os desafios juntos. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que algo ainda precisava ser resolvido dentro de si mesma. Ela estava feliz com o apoio dele, com o carinho que compartilhavam, mas havia um temor constante de que, ao se entregar ao amor, ela poderia perder a independência que tanto prezava. Era uma luta silenciosa, uma dúvida interna que surgia sempre que ela pensava sobre seu futuro com Dante. Ela amava o que estava construindo com ele, mas não queria que sua identidade fosse definida por outra pessoa, como havia sido no passado. Ela não queria depender emocionalmente de ninguém para sentir-se inteira, e isso a deixava em constante conflito. Certa tarde, Dante se aproximou de Isadora enquanto ela estava organizando os ingredientes para os pastéis do dia. Ele parecia mais sério do que o habitual, e ela imediatamente percebeu que algo estava prestes a acontecer. Isadora, ele começou, com a voz suave, mas cheia de intensidade. Eu sei que você tem muitas coisas em sua mente, e eu respeito o espaço que você precisa. Mas quero que saiba que, independentemente do que você decida, eu estou aqui. Eu acredito em nós, em tudo que estamos construindo, e não tenho pressa. Eu só quero estar ao seu lado. Isadora olhou para ele, e por um momento, a dúvida que ela havia guardado por tanto tempo se dissipou. Era claro o quanto Dante a apoiava, o quanto ele estava disposto a construir uma vida com ela. Mas sua preocupação com a independência permanecia. Eu sei o quanto você me apoia, Dante, e isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Mas eu preciso te dizer algo, e é algo que talvez você já tenha percebido. Eu tenho medo de perder quem eu sou. Tenho medo de que, ao me entregar ao amor, eu perca o que lutei tanto para conquistar. Minha independência é uma parte de mim, e eu não posso abrir mão disso. Dante a olhou com compreensão, seus olhos suaves, sem pressa de responder. Ele sabia que Isadora não estava falando de rejeição, mas de um medo profundo e legítimo. O medo de perder o controle sobre sua própria vida. Ele se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela e a olhou nos olhos. Eu entendo, Isadora. Eu sei o que você passou para chegar até aqui, e eu não quero ser uma ameaça a isso. Eu estou ao seu lado para ajudar a manter sua independência, para apoiar o que você já conquistou. O que eu quero é caminhar ao seu lado, não atrás de você, nem na frente de você. Juntos, mas sempre com respeito ao que cada um é. Isadora sentiu uma onda de alívio ao ouvir aquelas palavras. Ele não estava tentando dominar sua vida ou tirar o espaço que ela precisava. Ele a respeitava, e isso era tudo o que ela precisava. Talvez fosse isso que o amor verdadeiro significasse, um equilíbrio entre o apoio incondicional e o respeito pela liberdade do outro. Nos dias seguintes, Isadora refletiu sobre o que Dante havia dito. Ela percebeu que a independência não era algo que ela precisava temer perder, mas algo que ela deveria integrar ao relacionamento. Ela poderia ser quem era, continuar a crescer e realizar seus sonhos, e ainda assim, permitir-se viver um amor saudável e recíproco. A chave estava em manter o equilíbrio, em saber o que ela queria e o que não estava disposta a abrir mão. Com essa clareza, Isadora se sentiu mais confiante. Ela já não via Dante como uma ameaça à sua liberdade, mas como um parceiro com quem ela poderia compartilhar seus sonhos. Juntos, eles estavam construindo algo que respeitava a individualidade de ambos, mas que também unia suas forças para criar algo maior. Naquela noite, após o fechamento do restaurante, Dante e Isadora se sentaram juntos, com uma bebida na mão,
apreciando a vista da cidade iluminada. Isadora olhou para ele e sorriu, um sorriso genuíno, de quem finalmente encontrou o equilíbrio que procurava. Eu acho que encontrei uma forma de fazer isso funcionar, ela disse, com um brilho nos olhos. Eu posso ser quem sou e, ao mesmo tempo, compartilhar minha vida com você. Não há mais medo, só confiança. Dante sorriu de volta, segurando a mão dela com ternura. E eu estarei aqui, sempre ao seu lado. E, pela primeira vez, Isadora se sentiu em paz. Ela tinha encontrado o equilíbrio entre o amor e a independência, e sabia que esse seria o caminho para seu futuro, forte, determinado, mas também disposto a compartilhar a vida com alguém que a respeitava e acreditava nela. O último dia do ano chegou de forma inesperadamente rápida. O restaurante estava em plena operação, e a sensação de sucesso pairava no ar. Pastel da Isa havia se consolidado como um verdadeiro ponto de referência, não apenas pela qualidade dos pastéis, mas pela história de superação que Isadora representava. Ao longo dos meses, ela conquistou uma base de clientes fiéis, fez novas amizades e fortaleceu sua relação com Dante. O restaurante prosperava e, com ele, Isadora sentia que sua vida também estava em pleno crescimento. A última noite do ano trazia um clima especial. Isadora decidiu fechar as portas do restaurante mais cedo para uma celebração com seus filhos, amigos e as pessoas mais próximas. Ela não queria apenas comemorar o ano de sucesso, mas também refletir sobre a jornada que havia trilhado e as lições que aprendeu ao longo do caminho. Dante estava ali, como sempre, ao seu lado. Eles haviam enfrentado desafios juntos e agora estavam prontos para viver a noite sem preocupações. Os filhos de Isadora brincavam ao fundo, animados com os preparativos para a pequena festa. Isadora os observava com um sorriso no rosto. Eles eram o maior motivo de sua força, a razão de todas as suas batalhas. Ao redor dela, os amigos mais próximos conversavam, compartilhando risadas e histórias. Havia uma energia de alegria genuína no ar. Dante se aproximou de Isadora com uma taça de vinho nas mãos. É bom ver você assim, tranquila, ele disse, sorrindo. Você conquistou tudo isso, e agora é o momento de aproveitar. O que você quer para o próximo ano? Isadora olhou para ele, pensativa, antes de responder. Eu quero continuar a crescer, mas de uma forma equilibrada. Quero que meus filhos vejam que é possível ter sucesso, mas sem perder de vista o que realmente importa: o amor, a família, a independência. E eu quero estar com você, para viver essa caminhada juntos, com respeito e confiança. Dante assentiu, tocando a taça de vinho de Isadora com a dele. Eu estarei ao seu lado, Isa, em tudo. E o que quer que aconteça, vamos sempre celebrar nossas vitórias. O resto da noite foi uma mistura de risos, conversas e momentos de pura alegria. Isadora se sentia grata por tudo o que havia vivido até ali. Ela havia superado o medo de se entregar ao novo, de deixar para trás os resquícios do passado. Agora, ela se sentia pronta para o futuro, não mais com receio, mas com otimismo. Quando a festa chegou ao fim, e todos começaram a se despedir, Isadora ficou sozinha por um momento, sentada no balcão do restaurante vazio. As luzes da cidade brilhavam lá fora, e ela sentiu um calor no coração. Ela havia feito mais do que simplesmente abrir um negócio. Ela havia reconstruído sua vida. Os últimos meses foram um turbilhão, mas agora Isadora sabia que tinha tudo o que precisava para seguir em frente. Ela tinha seus filhos, seu sonho realizado e o apoio de Dante. Ele não era apenas um parceiro de negócios, mas alguém que estava verdadeiramente ao seu lado, com o mesmo desejo de construir algo significativo. Isadora se levantou e olhou ao redor do restaurante, agora silencioso e vazio, mas cheio de memórias. Ela sabia que aquilo não era um ponto final, mas uma vírgula. O futuro ainda era incerto, mas ela estava pronta para escrever o próximo capítulo com a mesma força e determinação com que havia escrito os anteriores. Que venha o próximo ano, ela pensou, com um sorriso. Eu estou pronta. Naquela noite, Isadora dormiu com a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. O que quer que o futuro trouxesse, ela sabia que não estaria mais sozinha. Ela tinha tudo o que precisava, e mais importante ainda, ela tinha se encontrado. E assim termina a jornada da Isadora, que conseguiu não apenas reinventar seu negócio, mas também descobrir sua força interior. Uma história de superação, amor e independência.
Se você curtiu essa história e quer ver mais como essa, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. E, claro, queremos saber a sua opinião. O que você achou dessa história? Já passou por algo semelhante ou tem algum comentário sobre o que a Isadora viveu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar ler e trocar ideias com vocês. Até o próximo vídeo, pessoal!